Vamos lá! Hoje a gente vai fazer um mergulho incrível em um texto que muita gente acaba tratando só como um manual de instruções antigo, mas que na verdade esconde o clímax absoluto da fundação de uma nação. O capítulo 40 de Êxodo, com o título O Projeto de uma Nação e a Arquitetura do Sagrado, não é só sobre montar uma tenda. É sobre estabelecer o centro de gravidade de um povo inteiro. O que a gente tem aqui é o estabelecimento formal de um tratado, literalmente o momento exato em que um rei passa a morar no meio dos seus súditos. Nós vamos entender a fundo a engenharia, a logística e aquele propósito monumental por trás de todo esse projeto. E a nossa rota de hoje vai seguir o próprio projeto arquitetônico. A gente vai passar pelo Marco Zero da Nação, depois a arquitetura do sagrado, a ativação do tabernáculo, a impressionante resposta de HEA e, por fim, um rei em movimento. Bom, para entender o peso de tudo isso, a gente precisa olhar para o contexto geopolítico lá do segundo milênio antes de Cristo. A conclusão do tabernáculo é o ápice do que a gente chama de Tratado de Suzerania. É um pacto antigo onde um rei assume o controle e a proteção do seu povo. Então, esse é um instante cravado na história onde o projeto sai do papel e se torna real. O rei divino, YHWH, toma posse da sua residência oficial bem no meio do acampamento. E olha, não é só um simbolismo religioso antigo, não. É uma ocupação governamental concreta que muda completamente o status do povo de Israel no mundo antigo. Entrando na nossa parte 1, o Marco Zero da Nação e o Tempo Estratégico. A narrativa constrói a sua base escolhendo uma data extremamente específica. A ordem é bem clara. O tabernáculo tinha que ser levantado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. E o que é fantástico aqui é o peso cultural gigantesco dessa data. Sabe, no Antigo Oriente Médio, o começo do ano era um momento certinho, tradicional mesmo, para coroar reis e dedicar grandes templos. Então, escolher essa data exata estabelece um verdadeiro ano zero. A partir daqui, a gente não tem mais só um grupo de pessoas perdidas tentando sobreviver no deserto. A gente tem uma nação organizada ao redor de um centro de governo super firme. E isso mostra de forma brilhante como o cenário mudou de cabeça para baixo em apenas 12 meses. O contraste geográfico e cultural é absoluto. Imagina só, exatamente um ano antes, eles estavam celebrando a primeira Páscoa lá nas sombras do Egito, esmagados pela escravidão e construindo as cidades do faraó. Mas agora, um ano depois, ali no pé do Monte Sinai, o ar é de liberdade, tem adoração, culminando na inauguração de um centro governamental próprio. Essa geografia da memória marca uma virada histórica simplesmente sem precedentes. E isso nos leva à parte 2, a arquitetura do sagrado, com foco na montagem e na ordem logística. A própria forma como a estrutura física é levantada já entrega muita coisa de como aquela sociedade ia se organizar. O texto dá uma sequência de montagem implacável. O passo 1 é a arca, que funciona como trono. O passo 2 traz a mesa e o candelabro. E o passo 3 vai para os elementos exteriores. O ponto-chave aqui é perceber a hierarquia estrita de santidade. A montagem começa do lado de dentro, no coração absoluto do lugar, e vai avançando de forma super ordenada para a periferia. Moisés segue as ordens à risca, mostrando que a logística física é um espelho direto dessa nova ordem espiritual. Começar a montagem pela arca revela um conceito que está super enraizado na cosmologia antiga, que é o axis mundi, ou o eixo do mundo. Assim como qualquer cultura precisa de um núcleo inabalável, esse espaço sagrado é o alicerce de tudo. A arca é esse centro gravitacional. Ela ancora todo o acampamento israelita. Todo o resto, das tendas, às tribos, só faz sentido e só tem alinhamento, porque esse eixo soberano foi centralizado ali com uma precisão absurda. Mas aí, no meio de tanta exatidão, surge uma pergunta de arquitetura que sempre deixa a gente curioso. Por que, com dezenas de instruções milimétricas, a entrada do tabernáculo foi colocada de propósito virada para o leste? A resposta é uma verdadeira obra-prima de arquitetura simbólica. Com a entrada para o leste, os primeiros raios de sol da manhã iluminam totalmente o pátio exterior e o altar. É ali que a vida pulsa, onde os ritos mais intensos acontecem todos os dias. Mas enquanto isso, o lugar santíssimo, que é o coração do tabernáculo, fica de propósito num breu total, em trevas intencionais. É um contraste visual perfeito, mostrando que a essência de Deus é tão imensa e transcendente que a luz natural comum simplesmente não consegue alcançar nem revelar. Seguindo para nossa parte 3, a ativação do tabernáculo e a unção do sagrado. A construção física está de pé, maravilha. Mas o protocolo real exige a unção do sagrado. E o conceito que rege isso é o Kodesh, que significa santo ou separado.
Naquela cultura, um objeto recém-construído não ficava sagrado num passe de mágica. Para sair do uso comum para o sagrado, precisava de um rito de unção com óleo. Isso funcionava como uma autêntica assinatura de propriedade. Tocou o óleo, pronto. O objeto está legalmente separado e exclusivo para o uso do rei. Toda a mobília, o espaço, tudo recebe essa marca que não dá para pagar. E veja bem, essa atilação não acontece só nos móveis. Arão e os filhos dele entram em cena. Eles são lavados e vestidos com trajes oficiais super simbólicos. O que a gente está vendo acontecer aqui, na prática, é a ativação rápida de uma verdadeira burocracia celestial. Em um piscar de olhos, a gente tem um corpo diplomático todo paramentado e autorizado. Esses sacerdotes viram os mediadores legais entre o soberano e a população. Todo o trabalho humano foi feito, o que nos leva à parte 4. A resposta de YH, a nuvem e a glória. Tudo converge para uma frase que parece simples, mas carrega um peso monumental no texto. Moisés acabou a obra. Tem uma gravidade enorme aí. Todos os recursos foram usados. A hierarquia foi respeitada. O esforço humano chegou, de fato, no limite. O palco da história está montado e esperando o ator principal. E logo em seguida que o trabalho acaba, acontece uma descida fenomenal. A nuvem cobre a tenda e uma glória avassaladora enche cada centímetro do tabernáculo. No mundo antigo, a dedicação de um templo só dava certo se a divindade respondesse de um jeito visível. Então a nuvem descendo é a prova irrefutável e chocante de que o rei, o suzerano, realmente se mudou para lá. E a força dessa presença é tão esmagadora, tão fora do normal, que nem mesmo Moisés consegue entrar no ambiente. A santidade chega num ponto que exige uma reverência total, daquelas de paralisar. Com o espaço ativado e ocupado, chegamos à nossa parte 5, um rei em movimento e o tabernáculo como bússola. Isso resolve de um jeito brilhante um problemão logístico da época. Os povos da região adoravam deuses que eram como donos fixos das cidades-estado. Eram deuses estáticos, presos nas próprias fronteiras. Mas o Deus de Israel faz o oposto. Ele se apresenta como um rei nômade, um soberano dinâmico que está sempre em movimento. Ter essa tenda sagrada móvel é a arquitetura perfeita para liderar uma multidão que está atravessando um deserto difícil, indo em direção a um território que eles nem conhecem ainda. A narrativa vai desenhando uma linha do tempo fantástica. Tudo começa décadas atrás, com aquele resgate tenso no Nilo. Aí pula para 1 ano atrás, com a primeira Páscoa marcando a libertação. E agora chega no ápice glorioso, o primeiro dia do 2º ano, o marco 0, lá no Sinai. Daqui para frente, o futuro dessa nação vai ser guiado por uma marcha. A saída do Egito, tecnicamente, acabou. Mas a construção da identidade, do destino dessa galera está só começando. Aquela montanha enorme fixa lá do Sinai deixa de ser o único ponto de revelação. O sagrado desceu para o meio do acampamento e agora está pronto para se mover a qualquer hora. E aí fica a reflexão. Se esse núcleo de governo e fé agora pode ser desmontado e levado adiante, até onde essa presença misteriosa vai guiar a jornada dessa nação pelas areias da história? É com essa transição incrível de uma montanha imóvel para uma marcha contínua que o texto chega no topo. O terreno está preparadíssimo para os próximos passos da civilização. E que a gente continue sempre com essa vontade de explorar e entender esses registros históricos tão fascinantes.